Fala galera, beleza? Eu sou o professor Jefferson Comin, bem-vindos a mais uma aula de pura alegria, diversão e entretenimento. E hoje a gente vai conversar aí sobre a suplementação de cafeína aqui na nossa aula 3, beleza? Bom pessoal, cafeína ela é um agente ergogênico reconhecido pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte e também pelo International Society of Sports Nutrition, tá? A Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Então coloquei aí para vocês esse artigo que a gente vem discutindo ao longo do nosso curso, tá? Que é o artigo do Colégio Americano de Medicina do Esporte e aqui o artigo do ISSN. Cara, de novo, se você gosta da área de nutrição esportiva, de fisiologia do exercício, você deve ler esses dois artigos, tá? Esse segundo artigo, que é do ISSN, eles falam absolutamente tudo que você tem que saber para planejar ali, para colocar carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e mineral dos seus pacientes fisicamente ativos, tá? O primeiro artigo, ele discute ali menos coisas, mas de maneira mais aprofundada. Então vale muito a pena, um complementa o outro, vale muito a pena vocês dedicarem um tempo estudando esses dois artigos, beleza? Bom, se tratando da cafeína, ela é a substância psicoativa mais consumida no mundo. Cara, todo mundo toma café. Eu aposto que deve ter algum chato ou alguma chata agora falando: ai, mas eu não tomo café. Mas se você come chocolate, lá tem cafeína, tem teobromina, tem teofilina, que são componentes ali da família das metilxantinas, que são ali familiares, parentes próximos da cafeína, tá? Bom, adultos no mundo inteiro eles consomem cerca de 200 miligramas de cafeína por dia, tá? E as pessoas fisicamente ativas, elas costumam utilizar a cafeína através de pré-treinos, de termogênicos, de géis, de energéticos e por aí vai. Bom, a quantidade de cafeína dos alimentos, ela pode variar de 1 miligrama, como por exemplo no chocolate, até 300 miligramas, como por exemplo em suplementos. É claro que tem suplemento. Ai, mas o meu suplemento tem 420 miligramas. Tudo bem, tem 420 miligramas, tá? Mas a variação de cafeína que você pode encontrar nesses suplementos, nos alimentos, ela é bastante ampla. É isso que eu quero ilustrar para vocês, tá? Eu coloquei aqui para vocês alguns alimentos, bebidas que tem aí cafeína, tá? Então, por exemplo, vocês vão encontrar café. Quanto tem de cafeína aí num café expresso? Quanto tem de cafeína, por exemplo, num chá? Quanto tem num chá torrado? Quanto tem de cafeína, por exemplo, em bebida alcoólica? Quanto tem em alimento? Quanto tem de cafeína, por exemplo, em chocolate? Inclusive, o termo cafeína é muito interessante, tá? Se você for ver, você tem uma quantidade de cafeína no café, mas no Guaraná você tem mais cafeína do que no café. Olha só que coisa maluca, tá? Por exemplo, chá verde. Chá verde tem cafeína também no chá verde. Inclusive, nós acabamos atribuindo vários efeitos ao chá verde, né? Então, o chá verde tem as catequinas, entre elas a epigalocatequina galato, que tem um efeito anti-obesidade. Mas os críticos da suplementação de chá verde, eles costumam falar que os benefícios que a gente vê de tomar chá verde, eles não ocorrem em função isolada dessas catequinas, inclusive da epigalocatequina 3-galato. Mas eles ocorrem porque nesse chá verde você tem cafeína. E é essa cafeína que está dando todos esses efeitos anti-obesidade, emagrecedores e por aí vai. Então vocês podem encontrar isso nesse mundão afora também. Beleza? Bom, então quem que é a cafeína? Olha só que nome bacana, que nome bonito. É a 1,3,7 trimetilxantina. É um alcaloide, tá? Ela é solúvel em água e também em lipídios. Ela é rapidamente absorvida no nosso trato gastrointestinal, cerca de 45 minutos depois que você toma, 30, 45 minutos depois que você toma, ela é absorvida, tá? A concentração de cafeína na saliva atinge 65 até 85% dos níveis plasmáticos. Ou seja, cara, a cafeína ela é tão efetiva como agente ergogênico que há tempos atrás ela era considerada doping. Olha só. E o método de detecção que você tem para saber se a pessoa tomou café ou não é através de coletar uma amostra da saliva. Ou então através da urina, acaba sendo mais eficiente, acaba sendo tão eficiente também, tá?
mas ela era considerada doping, tá? Hoje em dia ela não é mais considerada doping. Tinha os níveis lá, a quantidade que você poderia consumir de cafeína, até mesmo porque a cafeína tem vários alimentos. Então, por exemplo, o atleta aí falou, tô muito nervoso antes da competição, vou comer um chocolate. E aí é pego no doping porque comeu um chocolate, por exemplo, tá? Então, antigamente era considerada doping, hoje não é mais. Tem aqui uma foto, olha só que bonita a cafeína para você que gosta de bioquímica, né? Então, eu falei no slide anterior que ela é absorvida a cerca de 30 a 45 minutos. Aqui a gente tem essa informação que ela pode ser absorvida em até 120 minutos após o consumo, mas costuma ser muito rápida essa absorção da cafeína, tá? Depois da cafeína ser absorvida, não tem um efeito de primeira passagem. O que é o efeito de primeira passagem? Que cai na nossa corrente sanguínea, muitas vezes o fígado pega para si e acaba metabolizando. A cafeína, ela não passa por isso, tá? O fígado acaba não roubando essa cafeína. Ou seja, você disponibiliza esse cara para vários órgãos, sistemas e tecidos do seu corpo. Pessoal, esse slide aqui, ele resume pra gente o metabolismo de cafeína, a gente vai dedicar um certo tempo para ele, tá? Então esse slide aqui, o que acontece? Vou até fazer algumas anotações nele. Quando a gente vê esse slide aqui, você está consumindo a cafeína pela boca, e é muito importante falar da cafeína pela boca. Eu sei que vai parecer brincadeira isso que eu vou contar para vocês, mas tem gente fazendo enema com café por aí. Eu sei que foge totalmente do foco da nossa aula, mas é importante a gente conversar sobre isso. Tem gente fazendo enema com café. Sim, tomando café não pela boca e por aquele lugar que vocês estão pensando, tá? Isso não há comprovação científica. Essas pessoas que são adeptas ao enema com café, vocês podem estar pensando em várias piadinhas agora, nesse momento, assim como eu estou pensando, estou me segurando muito para não dar risada, e também todo mundo aqui na sala está pensando nessas piadinhas. Mas o que acontece, pessoal? As pessoas que fazem enema com café, elas falam que isso vai ter um fator protetivo contra o câncer, que é antioxidante, coisa do tipo. Pessoal, pelo amor de Deus, não tem comprovação científica e fazer enema com café coloca a sua saúde em risco, tá? Então é muito importante esclarecer isso para vocês e também vocês esclareçam aí para as pessoas de maneira geral. Não há comprovação científica, não tem ninguém pesquisando enema com café. É um absurdo isso, toma cuidado, tá? Bom, continuando, tá? Agora, por isso que é importante falar, a cafeína consumida pela boca, tá? O que acontece? Ela passa pelo nosso esôfago, pela nossa boca, pelo nosso esôfago, chega no nosso estômago e aí 100% dessa cafeína costuma ser absorvida ali no nosso estômago, tá? Será de 30 até 45 minutos a gente já tem essa absorção. No slide anterior estava de 30 a 120 minutos. A cafeína, ela é absorvida rapidamente. Se a gente for ver até a bromina e a teofilina, a absorção delas, o tempo de meia-vida delas costuma ser maior, tá? Então por isso que vocês podem encontrar essa discrepância nas informações. Mas a cafeína é absorvida rapidamente. Jefferson, duvido o que você está fazendo. Beleza, então você vai agora, vai tomar um café expresso e vai ver se poucos minutos depois que você toma esse café você já não vai estar ligadão ou vai estar ligadona. Beleza? Bom, o tempo de meia-vida, ou seja, a quantidade de tempo que a cafeína vai ficar para atingir o pico lá na sua corrente sanguínea, ele pode girar de 3 até 7 horas, tá? Esse tempo de meia-vida. E aí ela vai chegar em vários órgãos e sistemas, como por exemplo no nosso cérebro, tá? Lá ela vai ativar um sistema de alerta relacionado com a dopamina, com o mecanismo de dopamina e também de adrenalina. Você vai ficar ligadão, você vai ficar ligadona, tá? É por isso que, de novo, assim que você toma um café, você fica ali alerta, você consegue estudar melhor, por exemplo, você consegue se concentrar mais nas suas atividades. A cafeína, ela consegue passar ali pela glândula mamária e sair no leite, tá? Da mulher que está amamentando, obviamente, né? E isso nos desperta aí um sinal de alerta. Qual que é o sinal, o sinal de alerta? O sinal de alerta é justamente aquelas mães que tomam muito café e estão amamentando. E aí a criança não dorme, por quê? Será que a criança não está dormindo?
Conseguiu ligar? Tá? Então precisa tomar cuidado com a quantidade de cafeína aí essas mulheres elas consomem. A cafeína ela consegue inclusive passar pelo líquido amniótico, passar pela placenta e chegar até o feto, tá? E aí o moleque parece que tá lá na barriga da mulher jogando bola, chutando pra caramba, e de novo, não sabe por quê, tá? Então precisa tomar cuidado também com a quantidade de café consumida por essas mulheres. A cafeína, ela consegue passar pelos nossos rins e ela consegue ser excretada através da urina. Então lembra que eu mencionei para vocês que a cafeína antigamente ela era considerada doping? Um método de detecção era justamente através da urina. Se você detectar cafeína ali naquele líquido, você consegue falar que a pessoa tomou café e tomou esse agente ergogênico e ela era pega no doping, tá? Se tratando do metabolismo hepático, eu mencionei para vocês que a cafeína ela não é retirada pelo fígado, né? Você não tem mecanismo de primeira passagem, mas ela consegue ser utilizada pelo fígado também. Então ela é disponibilizada para todos os tecidos e também é utilizada pelo fígado. A gente tem ali a intervenção o mecanismo do citocromo P450 e aí consegue influenciar ali alguns mecanismos do fígado também, tá? Algo que é muito importante a saber sobre a cafeína é que a cafeína ela também consegue diminuir a absorção de alguns nutrientes, como por exemplo o cálcio, como por exemplo a vitamina C, como por exemplo o ferro, tá? Então assim, precisa tomar cuidado com a quantidade de cafeína que você fornece aí para o seu paciente em refeições que são tidas como ponto-chave. Então precisa tomar cuidado com a cafeína que você fornece aí para alguns pacientes, tá? Por exemplo, imagina um paciente que tem anemia, aí você fala, putz, no almoço eu vou fazer as estratégias lá, fornecer ferro, M, enfim, pedir para ele chupar uma mexerica, coisa do tipo, e pode tomar o café depois de fazer essa refeição. Pode não ser tão legal esse café perto dessa refeição, tá? Então precisa tomar cuidado com alguns desses pontos, beleza? Bom, pessoal, o que acontece aqui? Eu vou explicar para vocês como que a cafeína ela consegue aumentar aí o seu estado de alerta e principalmente durante o exercício físico, né? À medida que você vai ficando cansado, ficando cansada, o que acontece é que você começa a obter mais de uma molécula chamada de adenosina. Aquele mesmo cara lá da adenosina trifosfato, que você já conhece bem, tá? Essa adenosina, ela consegue se ligar em receptores específicos lá nos seus neurônios, tá? E impedir com que o seu neurônio secrete dopamina. Então, de novo, o que acontece aqui? Você tem um neurônio, tá? Esse neurônio, ele vai secretar dopamina. Só que ele não consegue secretar essa dopamina, por quê? Vem um cara, uma molécula chamada adenosina e se liga em receptores desse neurônio, tá? E dessa forma, quando esses receptores eles estão ativados, ele deixa de secretar a tal da dopamina. Como que a cafeína ela consegue atuar? A cafeína ela consegue enganar esses receptores. Então, seu neurônio ele vai secretar a tal da dopamina. O que acontece é que a cafeína ela vem e se liga no receptor de adenosina, fazendo com que agora essa célula continue secretando a tal da dopamina. E aí, aquela adenosina, ela não consegue se ligar no receptor. Você lembra quando você brincava de dança das cadeiras, que tinha lá uma quantidade de cadeira, né? E você tinha que sentar rapidamente antes dos seus amigos? Aqui acontece a mesma coisa. A gente tem uma quantidade de receptores, tá? A cafeína se liga nesses receptores e impede com que a adenosina se ligue neles. É basicamente a mesma coisa. À medida que a adenosina não se liga nesses receptores, aquele neurônio continua secretando dopamina e você fica em estado de alerta e isso pode beneficiar aí o seu exercício físico. Continuando, tá? Como que a cafeína ela consegue influenciar meu estado de alerta já foi explicado, né? Mas como que ela também consegue influenciar metabolicamente o meu corpo, tá? A cafeína, quando ela é consumida, ela consegue fazer com que você libere alguns hormônios, tá? Mais precisamente as catecolaminas, tá? Quem são as catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina. Então a cafeína consegue fazer com que a sua glândula suprarrenal
libere esses dois caras, tá? Adrenalina e noradrenalina. Esses dois caras, eles vão até o seu tecido adiposo e eles ativam uma enzima chamada de lipase hormônio sensível. Essa enzima, por sua vez, começa a promover a lipólise, que é a quebra de lipídios, tá? Disponibilizando, então, ácidos graxos ali para o seu corpo. Então, de novo, se tomou a cafeína ela vai até a sua glândula suprarrenal e faz a sua glândula suprarrenal liberar catecolaminas, tá? Quais catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina. Esses dois caras, eles vão até o seu tecido adiposo e eles ativam uma enzima chamada de lipase hormônio sensível. Essa enzima vai fazer a lipólise, a quebra de lipídios, vai quebrar o triacilglicerol, tá? Disponibilizando então ácidos graxos. Esses ácidos graxos agora eles podem ser oxidados pela sua musculatura. Ou seja, a cafeína ela está disponibilizando mais energia ali para os seus músculos, tá bom? Então a cafeína ela aumenta seu estado de atenção, ela consegue beneficiar ali a oferta de energia, de substratos energéticos para a sua musculatura, que vão ser muito importantes ali para o seu desempenho físico. Além do mais, a cafeína ela também consegue influenciar o metabolismo de carboidratos durante o exercício físico e também consegue influenciar a oferta de sangue ali para os nossos tecidos. Essa tabelinha que vocês estão vendo aqui nesse slide é a tabelinha do artigo lá do American College, tá? Então, o que eles colocam aí sobre a cafeína? Mais precisamente aqui nessa parte da tabela que eu vou riscar para vocês, ó. Efeito ergogênico. Então, a cafeína consegue diminuir a percepção de fadiga, tá? Durante o exercício físico e consegue aumentar a intensidade do exercício físico. Como que ela consegue proporcionar isso? Ela consegue se ligar àqueles receptores de adenosina, fazendo com que a adenosina não se ligue e dessa forma os seus neurônios liberem mais dopamina, tá? Ela consegue também, uma coisa que eu esqueci de mencionar, é que a cafeína ela consegue favorecer a liberação de cálcio pelo seu retículo sarcoplasmático. Meu Deus do céu, o que é um retículo sarcoplasmático? Imagina que você tem a sua célula muscular, tá? Você tem lá o sarcômero, aí você tem lá a actina e miosina. Para que ocorra a contração muscular, na interação entre a cabeça da miosina com a actina, você precisa de cálcio, tá? Então você libera cálcio, esse cálcio faz com que ocorra ali a contração muscular. O que a cafeína consegue fazer? Consegue facilitar essa liberação de cálcio para que ocorra a contração muscular. E aí você consegue melhorar o seu rendimento físico também. Quais são aí os efeitos que preocupam o American College? Quais são os efeitos colaterais da suplementação de cafeína? Um dos efeitos colaterais, obviamente, que dependendo do horário, você pode ter insônia, mas você pode ter também distúrbios gastrointestinais, aumento da ansiedade, que é muito, muito frequente também, tá? E aí tem pessoas que assim que tomam um café, alguma coisa do tipo, aí já tem que ir para o banheiro, né? Às vezes urinar, ou então até mesmo evacuar. E isso pode comprometer o desempenho físico. É claro que pode ser um constrangimento dependendo do momento em que você estiver. Bom, algumas considerações acerca da cafeína. A suplementação de cafeína é capaz de beneficiar o exercício de resistência, de velocidade, força muscular, potência, entre outros. O exercício aeróbio parece ser o mais beneficiado pela utilização de cafeína. Pessoal, independente se você treina exercício aeróbio ou exercício anaeróbio, a cafeína consegue beneficiar os dois, tá? Sendo que o exercício aeróbio, como por exemplo corrida, ciclismo e entre outros, consegue ser mais beneficiado pela suplementação de cafeína. Bom, quanto que eu tenho que tomar de cafeína por dia, Jefferson? Como que eu faço a prescrição disso, tá? Então você vai calcular por quilo de peso, de 3 até 6 miligramas por quilo de peso, são as doses que você tem que fornecer aí para o seu paciente, tá? Mais do que 9 miligramas por quilo de peso, cara, é jogar dinheiro fora, não tem o porquê. Então você pega aí número 3, 4, 5, 6, multiplica um desses números pelo peso do seu paciente e é isso que você tem que suplementar aí para ele, tá?
Quanto tempo antes do exercício? Lembra que eu mencionei para vocês 30 minutos a 45 minutos que você tem a absorção? Então é isso, cerca de 30 minutos antes do exercício pode ser o legal de suplementar. Aqui eles falam, o International Society of Sports Nutrition coloca pra gente cerca de 60 minutos. O grande problema é que tem pessoas que elas podem já consumir 60 minutos antes do exercício essa cafeína, elas já ficarem em estado de alerta. E aí quando for durante o exercício, muitas vezes o pico de ação já passou em algumas pessoas, tá? Eu costumo recomendar ali cerca de 30 minutos, 45 minutos, eu já consigo ter bons resultados com a suplementação de cafeína. A cafeína é eficiente tanto em pessoas treinadas quanto destreinadas, tá? O efeito da cafeína pode ser diferente em indivíduos, então pode ser que a pessoa ela aumente a ansiedade, pode ser que a pessoa tenha dificuldade para dormir, pode ser que a pessoa ela tenha ali algumas alterações relacionadas com o humor dela, tá? A cafeína é capaz de aumentar aspectos cognitivos. Eu, quando vou estudar, tem que ter um cafezinho ali do lado. Vocês também? Eu aposto que sim, tá? No caso de exercício de resistência no calor ou em altitude, a recomendação para o uso de cafeína é de 3 até 6 mg por quilo de peso e 4 até 6 mg por quilo de peso. Doses extremamente próximas, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a suplementação da cafeína. A cafeína, ela é eficiente, a cafeína, ela é legal, tá? A gente consegue ver isso em diferentes modalidades esportivas. A dose de cafeína de 3 até 6 mg por quilo de peso, tá? Eu costumo utilizar cerca de 30, 45 minutos antes do exercício, pode ser até 1 hora antes do exercício. Você tem que investigar isso no seu paciente. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter colaborado com o ensino de vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!